Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre, vou começar mais um podcast, esse é o de número 66. Vou conduzir essa conversa aqui com vocês hoje. Lembrando sempre vocês, né? Chato pra caramba isso, mas seguir a gente nas redes sociais, acompanhar no YouTube, no Instagram, no TikTok, Spotify, LinkedIn, sei lá o que mais tem. Ver quem vai mais conversar aqui com a gente um pouco, sugerir também pessoas para que vocês tenham interesse em conversar. E é basicamente isso. Hoje a gente tá aqui com 2 convidados que bastante gente pediu. É verdade. Olha só. Olha a responsabilidade. Que eu não vou nem apresentá-los. Vocês podem se apresentar se vocês quiserem. E depois a gente vai falar de um fornecedor bacana que vocês têm aí também. Então, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Obrigado. Edgar Corsi. Ana Boscardinho. Ah, daí que veio o nome do escritório? E a gente falou o próximo, mas não precisava ficar fazendo assim, né? Não, pode falar. Os dois foram pra frente, assim, né? Tipo, Não, oi. pode só falar. Tá, Edgar Corsi, Ana Boscardinho. Muita gente me chama, na verdade, de Boscardinho também. Edgar Boscardinho é direto, assim, enfim. Pra todos aqueles que não acham que nós somos irmãos, né? Também acontece muito. A gente já passou por todas as fases, né? Primeiro era marido e mulher, foi o que a gente mais ouviu, assim. E agora a gente tá na fase de irmão, que eu acho mais fofo, assim, né? Mas sobrenomes diferentes, famílias diferentes, na verdade. E o nome do nosso escritório é a junção dos nossos sobrenomes. E na verdade vocês são só amigos. Só amigos. Nem, no final das nem um contas. laço familiar, nem um laço não. amoroso, nada. Amigos. Não, é que daí não dá pra dizer só amigos, né? Porque na realidade pra gente isso é o mais importante de tudo, assim. E também se alguém vem e pergunta qual, sei lá, o segredo do escritório, pra gente o ponto principal sempre é a nossa amizade. Sabe que esses dias eu falei pra um amigo meu que eu tava conversando, você me lembrou disso uma vez. Porque hoje realmente, assim, acaba que no meio profissional, né? Ah, a Ana Carolina é minha sócia, a Aninha é minha sócia e tal. Mas a Aninha falou isso pra mim uma vez que eu achei super legal e eu sempre tento lembrar isso muito, assim. A gente tem que lembrar que antes a gente é melhores amigos. A gente começou sendo melhores amigos. Depois que a gente foi se desenrolando e se transformou no escritório, né? Então eu acho isso bem legal. Então, essa amizade começou na faculdade ou não? Foi. Cara, é bem louco que a gente fez o mesmo colégio a vida inteira. E a gente não se conheceu no colégio. Se odiavam ou não tinha isso? Eu acho que Não, é porque Aí Bom uma Jesus... Ana vindo lá, ai meu Deus. É que na realidade, assim, eu sempre fiz Bom Jesus Centro e o Isso. Edgar sempre Bom Jesus Aldeia. Então, na verdade, a gente só se cruzou um ano, que No foi Fera. quando ele mudou, né? Uhum. O Aldeia não tinha ensino médio, daí ele foi pro centro. Mas não deu nem tempo da gente se conhecer, porque ele mudou de colégio. E... Não cheguei a ser fera. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Mas, assim, muitos amigos em comum, assim, muitos. Tanto que a gente leva até hoje, assim, essa rede de amigos muito próximos. Do colégio, né? Mas a gente não chegou a se conhecer no Bom Jesus. A gente se conheceu no primeiro ano da faculdade. Eu conheci a mãe dela antes do que ela. Sério? Caramba. Foi. E tinha tudo pra nossa amizade não dar certo, na verdade. Porque a minha mãe foi... Bom, PUC, né? Que a gente fez PUC. E ele mantinha alguma coisa meio escolar, talvez, né? Reunião dos pais, antes de Reunião de começar o pais. ano e tal. Aí a minha mãe foi na reunião de pais. E ela chegou em casa super empolgada e disse assim... Conheci o teu melhor amigo. Eu falei, como assim? Ela Caramba. assim, não, sério, uma pessoa sensacional, eu adorei ele e tal. Eu falei, mas mãe, quem? Ah, Edgar, enfim, ele tava lá, ele vai estudar com você. Eu falei, mãe, na Qual é verdade a eu não chance vou de- ser amiga de ninguém que foi na reunião de pais. Não faz pessoa que foi na- sentido. Mas aí, enfim, né, mordi a língua, porque logo assim que a gente se conheceu, durou alguns meses Foi bem só. louco. E a gente virou muito amigos, assim. Gente, bem chatos, né? As pessoas nem aguentavam muito ficar próximas a gente. Eram assim. só vocês, né? Foi bem surreal, assim. Foi bem surreal. E um fun fact, na verdade, que a gente nunca chegou a fazer projeto junto na faculdade. Porque isso que a Aninha falou de, nossa, nunca vou ser amigo de uma pessoa que foi... A gente sempre teve perfis muito diferentes, assim, na verdade, né? De pessoa, assim mesmo, né? Então... Nos projetos, com certeza não daria certo. A gente nunca fez nada de na faculdade porque não daria certo. Caramba, de fazer. não fez, sério. Mas vocês chegaram a estudar, tipo, juntos na mesma Não, turma? juntos, A faculdade sim. foi a mesma sala. Sim, Daí, sim, Caramba. foram 5 anos bem intensos, assim. Só que, é aquela coisa, assim, que clientes não vejam, né, essa parte da conversa, mas assim... Quarta-feira. Mas é que o Ed, ele sempre foi muito rápido nas coisas, porque ele tinha outros objetivos. E os Então, objetivos na época eram tipo balada, era coisa assim. então, sim, eu nem Quero tinha não começado um projeto, ele já tinha terminado, porque Uhum. tinha a festa de quarta-feira, umas coisas assim absurdas.
E aí a muitas gente vezes não... ajudava você daí também. Não, mas aí depois de um tempo, Pode direto, assim... já viu? Eu ia, mas eu terminava. Não, foi. Mas eu brincava que ele era muito irresponsável, né? Justamente porque... Eu também era mais imatura, então eu não entendia como as coisas podiam ser feitas mais rápido. Não, na verdade, eu imaginava que tinha que sentar e o tempo todo que você tem disponível pra fazer um projeto, você tem que estar ali trabalhando naquilo. E ele não, ele finalizava as coisas antes do prazo. Então, eu não entendia isso. Hoje em dia eu dou graças a Deus, né? Porque ele termina tudo com mais rapidez no escritório e já parte pra outros projetos, assim. Isso é muito bom. Mas eu ia falar isso, assim, isso era uma cabeça realmente, a gente tá falando de faculdade, né? Então eu acho que nenhum, porque também eu não conseguia fazer projeto com a Aninha, porque também era a mesma coisa, né? Meu Deus, que eu vou ficar fazendo projeto, né? Ficar um mês fazendo aqui, tá, não dá. Mas hoje, até quis jogar esse fato aí da nossa relação da faculdade, assim, porque hoje... Falando agora mais dos dias atuais, assim, né? A gente conseguiu entender que justamente essas nossas diferenças é o que, com certeza, eu acho que soma e faz o escritório super andar, assim, sabe? Porque, óbvio, né? Que não dava nem pra você ser só uma coisa nem só outra, assim. Então, nesse tempo que a gente tá junto, que 11 anos, né? Desde que a gente se formou, que a gente tá fazendo projeto junto já, a gente entrou no equilíbrio entre nós dois, assim. Porque, de novo, começou a gente sendo melhores amigos, então a gente já tinha uma sintonia de vida, assim, muito grande. Mas daí, pra isso, a gente viu que acabou que as nossas diferenças foi o que deu boa, na verdade, no escritório, assim, né? Os dois ficaram equilibrados das duas maneiras, assim, eu acho que foi o principal. A gente até agora, recentemente, assim, passou por uma nova leitura de identidade visual, assim. A gente pensou uma nova identidade mesmo pro escritório. Nossa, eu nem lembro como é que era antes, eu só lembro do agora. Que, na verdade, antes era só escrito, né? Buscardin Course. A gente passou por essa, né? Antes dessa era só isso, era só escrito. Buscardin Course. E aí faz mais ou menos 1 ano, né, que a gente passou por esse processo de amadurecimento, a gente queria marcar a nova fase do escritório. E aí a gente repensou em tudo. E foi muito natural, na verdade tudo pra gente sempre foi muito... Meio no flow, assim, né? Mas assim, quando o nosso designer, que é o Lucas, ele veio e pensou que para nossa arquitetura tinha muito a ver formas mais geométricas, mais puras, ter uma simbologia, que isso tem a ver dentro das nossas linhas mais minimalistas, clean, até uma pegada mais modernista dentro dos nossos projetos, faria muito sentido os dois símbolos, o quadrado e o círculo. Existe uma escola modernista que é a Bauhaus, que eles referenciavam o triângulo, o quadrado... O triângulo sendo A, né? O triângulo era o A, o quadrado era o B e o círculo era o C. Então, pra gente, isso já foi uma primeira questão que fez sentido, porque o quadrado, então, seria o B de Buscardin, e o círculo, o C, que era, né, que seria representando o Corse. Mas aí não parou por aí. Quando a gente fala da simbologia mesmo do quadrado... Até porque não tinha isso, né? Na reunião que surgiu isso, lembra? Quando ele tava apresentando, assim, alguém falou, meu Deus, eu acho que isso tem uma simbologia a mais aí pra vocês. Tem a ver com vocês, tem a ver com vocês. Porque assim, né? Esse quadrado, nossa, representa tudo, assim. Aquela pessoa mais rígida, racional, simétrica, né? Dentro dos moldes mesmo, mas que traz esse senso de responsabilidade. E aí você vem com o círculo, que é super ligado a artes, aos céus, a balada, e assim, era claramente o Edgar, assim. Então, pra gente, casou muito. Hoje tá representado na nossa identidade visual, mas desde sempre foi assim, né? Eu acho que para um escritório de arquitetura dar certo, talvez tenha que linkar exatamente essas duas frentes, né? A criatividade, pra você sair mesmo desse lugar comum, mas... trazer o pé no chão ali pra a você responsabilidade, ficar só porque senão a arquitetura ela não acontece, ela não termina, né? Se a gente não... Na vida real, né? Não precisa também exerce, né? Nossa, isso é muito louco, né? Porque identidade visual, tem muita gente que pensa só em design, né? Não, eu quero uma marca desenhadinha bonita e tal. Aí quando faz sentido, parece que, nossa, não consigo pensar em outra coisa que combinaria tanto quanto isso. Né? Total, hoje representa muita gente o círculo e a bola, né? O círculo e o quadrado. Mas é porque ela começou sendo só um design mesmo, assim, só uma coisa de grafia, né? Depois que acabou tendo esse peso a mais. Mas é isso que você falou, assim, hoje é uma identidade que realmente tem a nossa identidade, assim. Tipo, literalmente identidade visual e que tem a talvez nossa se identidade. ficasse só no grafismo, em algum momento a gente ia cansar. Pode ser. Mas aí, cada vez que a gente olha, a gente não enxerga 2 elementos, né? A gente enxerga a gente ali naquela, né? É verdade, pode ser. Porque a gente, até antes dessa, a gente passou por 2 ou 3 reformulações, assim. Até relativamente meio rápidas mesmo, né? Talvez por isso. Porque talvez não representasse tanto a gente, né? Faz sentido. Eu nem lembro. Eu lembro... eu acho que era só Buscardin Course, se não me engano. A primeira vez que eu
reparei no escritório de vocês que eu li o nome, acho que foi na Casa Cor de 2019, sei lá, que era lá naquele shopping lá. Foi. Tá, eu acho que foi lá, daí eu acho que era só o nome lá, não era? Era só o nome. Então foi lá. Era só o nome. E vocês sempre quiseram entrar nesse universo de arquitetura e tal, ou tem alguma história obscura por trás aí também? Agronomia, né? Quando descobriu, né? Eu quero ser agrônomo. Mas sabe que eu quase fiz agronomia, né? Eu falei isso pra vocês esses dias, Não. lembra? Você falou agronomia, mas eu quase fiz. Casos de família aqui, Fer, coloca aí. Eu quase fiz, cara. Na Federal, acho que minha primeira opção era agronomia, a segunda era arquitetura. Tá parecido, era tentando, né? Sei lá, porque era, não sei. Sei lá. Não Nossa, acredito hoje. em metade das coisas que ele fala, tá? A maioria ele inventou, assim. Mas, não, eu sempre quis arquitetura, mas Você já muito... sabia o que era? Não, Não? não, Então, assim, é aquele sonho de criança que entrou uma primeira vez na Casa Cor e achou que aquela era a inspiração pra vida, assim. Mas aí, durante a faculdade, eu fui passando por alguns momentos, e esses também o Edgar sempre me ajudou, porque a arquitetura, ela mexe muito com as suas próprias inseguranças, né? É um curso que falam que é muito trabalhoso, mas ele não para só nisso, ele para muito na questão do ego e de você fazer melhor do que o outro, enfim. Então, eu fiquei muito instável mesmo, né, nesse momento. E o Edgar era uma pessoa muito segura. Muito, muito, muito. Então, ele foi me ajudando a passar pelo momento mais difícil de faculdade. Mas eu percebi que eu gostava. E eu percebi que é possível fazer arquitetura com dedicação. Então, quanto mais eu me dedicava, melhor eu ia indo, né, nos projetos. Enfim, isso ia me dando segurança e confiança. Mas o que eu imaginava que a arquitetura para mim seria antes, sempre foi num universo mais de interiores, nunca tanto arquitetônico. Mas você entra na faculdade e só se depara com projetos grandes e de arquitetura. É quase que você só é um bom arquiteto se você faz projeto arquitetônico. O interiores ele é muito abaixo supérfluo mesmo, ali assim. como supérfluo, acho que E você sabe se palavra. Hoje ainda é assim? Acho que... Eu acredito que sim. Porque a gente vê pelos estagiários que passam ali pela... Sim, pelos estagiários. A gente tem um colega nosso que também já foi coordenador lá na PUC também. Falei, tipo, ainda é aeroporto, ainda é isso, museu e hospital, enfim. Então ainda tá com essa... Infelizmente, na verdade, né? Porque agora que a gente tá bastante tempo no mercado, assim, né? Às vezes dá até vontade de a gente se filtrar lá e tal, mas esses nossos colegas que já tentaram isso, assim, falaram que realmente é uma coisa um pouco maior, assim, sabe? Que não é só você querer entrar e querer mudar a cabeça lá. E aí a gente gostou muito quando a gente começou a pensar em interiores, porque a gente viu que na nossa linguagem de projeto e tudo mais, a gente primeiro pensa na escala da pessoa. Então a pessoa, antes, ela habita um espaço interno. Então, se a gente vai fazer algum projeto de arquitetura, a gente começa sempre natural, pensando né, no layout interno, em como que as coisas vão se relacionar dentro, né, da sua casa, apartamento, enfim, para depois sair para essa escala mais macro. E não ao contrário, como a faculdade normalmente faz a gente pensar, né? Primeiro a plástica do edifício, a estética, primeiro e depois... a fachada, depois... Mas o Edgar pensou em ser várias outras coisas, né? Joga na roda aí. Foi uma loucurada do vestibular mesmo, mas assim, agrônomo nunca, na verdade, foi muito meu foco, assim. Acho que comecei querendo ser astronauta, como todo mundo, assim, né? Não, mas aquela época que Astronauta, você fez bombeiro. um desfile de moda, não, sim, na verdade... ele ia ser estilista, o meu começo com a arquitetura foi, talvez, uma pegada um pouco mais artística, assim, né? Eu sempre, enfim, eu criava também histórias, daí eu criava personagens das minhas histórias, daí sempre fui ligado também com essa parte da moda também, eu quis que ele falou assim, eu já cheguei a fazer desfiles, assim, em desenho, sabe, de coisa assim e tal. E, então, por enquanto, na verdade, eu não sabia muito, eu tava só com essa coisa mais artística, né? Daí, quando eu ia chegando mais próximo do vestibular, assim, pra mim era engenharia, com certeza. Principalmente, assim, né, aquela questão, nem sei se isso ainda tem hoje, assim, eu não ouço mais isso, assim, mas a questão que engenharia é pra homem e arquitetura pra mulher. Acho que tem então, muito. Aí, talvez ainda tenha, talvez demore um pouquinho pra mudar isso. Então eu talvez até soubesse, assim, que eu queria era arquitetura, mas ainda ficava meio fechado, assim, né? E um primo da minha avó era professor da PUC, o Edson, né? Sim, de arquitetura. De arquitetura. E ele sugeriu, eu antes do vestibular, assim, ia assistir uma aula com eles lá. E daí eu fui, daí pra mim ficou claro que, na verdade, tudo aquilo que eu
fazia mais artístico, assim, era mais pra arquitetura e não pra engenharia, assim. Daí que ficou bem claro, assim, também, porque até a gente meio que tem dúvida, né? O que geralmente a engenharia faz, a arquitetura hoje tá muito claro, mas por um bom tempo, acho que muita gente, na verdade, né, passa por isso também. Então eu fui mais por esse meio artístico, assim. Mas a faculdade mesmo é um ambiente muito mais feminino, assim, né? Acho que 40 mulheres, não, acho que tinha 60 pessoas meninos. na sala, né? Não é? Acho que era tipo 5, 6 meninos. Mas engenharia é o contrário. Eu fiz engenharia e eu sou casado com uma engenheira também, que é a minha veterana. Se tá assistindo isso aí, não é mentira. E tipo, tinha 40 homens e uma menina. E duas, sei lá. E daí na formatura também, formava 5 meninos e uma menina e tal. E sempre foi assim. Que engraçado, eu acho que hoje talvez seja um pouco mais talvez tá mudando um pouco mais. Até os nossos calores, né, já entraram um pouco mais misturados, assim. Era mais mulher ainda, mas era. Mas que bom, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Depois que você vê que menos ainda, né? É uma coisa realmente... Bom, mais ou menos, né? Talvez isso que a Aninha falou. A referência dela antes de entrar na faculdade era Casa Cor, né? Daí talvez nos ambientes da Casa Cor a gente acaba vendo, acho que mais arquitetas mulheres também. É que aí os homens arquitetos parece que naturalmente eles vão mais pra área da construção civil, né? E projetos eu acho que era meio que por isso, assim. Que depois você vê que não tem absolutamente nada a ver mesmo, assim, né? Mas talvez essa, né, a relação. Antes. E vocês focam, tipo, em interiores ou vocês ainda fazem bastante arquitetônico, coisa assim? Ou nem fazem muito arquitetônico? A gente faz arquitetônico, mas o nosso principal é interiores. E quando é comercial, acaba se estendendo um pouco pra fachada. A fachada também? Porque faz parte da identidade da empresa mesmo, que a gente faz o projeto, né? Ele é o interno também, mas se tem possibilidade de ir pro externo, também tem que chamar atenção, normalmente né? projetos comerciais estão na rua, né? Então aí reformar uma fachada faz parte do projeto como um todo. Assim. Fachada, eu imagino que deve ser tenso de fazer, não deve ser tão é uma das coisas que a gente mais gosta, né? Depende, Alexandre. Às vezes é gostoso, assim. Às vezes tem muita limitante, né? Porque fachada pode estar junto com outras fachadas também junto, que eles têm o desafio de como que você vai se destacar dentro de outras coisas, ou tem outras marquises e elementos assim, né? Mas sabe que o interior, ele acabou vindo meio natural pra gente, assim. Quando a gente viu, a gente tava fazendo muito mais interiores do que arquitetônico, né? E hoje, com 11 anos de escritório, a gente quer continuar fazendo mais interiores, assim, porque a gente até tem umas parcerias e uma relação com escritórios amigos nossos que fazem arquitetônico, que a gente agora tá começando a fazer projetos em conjunto. Porque a gente viu que muito é do mercado, né? A gente viu, na verdade, isso é óbvio, assim, né? Mas como a gente tá muito no mercado de interiores, quando a gente pega um arquitetônico pra fazer, a gente tem que reestudar ainda algumas coisas, enfim, é a mesma coisa deles, né? Eles estão no mercado completamente de legislações e muito, assim. Então, hoje eu vejo que cada vez mais a gente vai focando mesmo num nicho, assim. E aí vai se distanciando do outro. E vai se distanciando do outro. Por questões práticas, assim mesmo, não, isso né? É tudo, bom, teoricamente, né? Que você não precisa focar no todo. Você foca no negócio. E também foi uma coisa natural, porque tá sendo uma delícia, assim mesmo, na verdade, né, Alexandre? Mas a gente sempre achou que talvez tivesse que fazer tudo, né? Mas hoje a gente fala isso mais tranquilo, assim. Da mesma maneira como a gente já passou por uma fase que a gente executava obras. Tudo é aprendizado, né? Tudo aprendizado. Hoje a gente também foca só na parte do projeto e tem todas as parcerias pra indicar pra fazer com engenheiros, uma obra, né? Senão, também o arquiteto, como ele pode meio que fazer tudo, né? Ele pode fazer interiores, mas pode ser interiores residencial, mas pode ser comercial, pode ser arquitetura, pode ser prédio, pode ser casa, pode ser executar a obra. Então, assim, pode ser tantas coisas que se a gente for fazer tudo, ou você tem que ter uma equipe muito bem estruturada pra e meio multidisciplinar, quase assim, né? Ou a gente vai, enfim, quer abraçar tudo e não consegue, né? Então... Porque precisa, né? Tipo, principalmente quando você foca em interiores, você tem que ter muita inspiração, né? Tipo, sei lá, buscar referências. E os escritórios que eu vejo que se destacam não é o mais do mesmo, né? Não, é diferente. Eu olhando de fora, não sei dizer o que é diferente, mas você vai falar, meu Deus, que coisa bonita. Que coisa funcional, sei lá. A gente tava até conversando sobre isso hoje, né? Acho que tem 2 momentos, assim, que a gente precisa sempre pensar. Um é o escritório ter uma linguagem de projetos e que essa linguagem tem algum DNA a mais, né? Algo que realmente transmita você como pessoa, né? Como que você tá refletindo nos seus projetos, como profissional, né? assim, né? Refletindo, né? Isso, como pessoa e como como profissional. Isso. Mas também tenho a sensibilidade de saber ouvir o que a outra pessoa deseja. Então, sempre a nossa cereja do bolo sempre foi essa, né? Misturar o que a gente,
né, pensava, gostaria de fazer, como que quem vai morar, quem vai habitar, ou o dono do negócio, da franquia, quer o seu projeto, sabe? Então aí ele fica mais personalizado. Mas você entrou mesmo, num né? ponto super importante dessa questão das referências e buscar, assim, fazer coisas diferentes. Porque quando a gente conseguiu isso, de novo, é tudo amadurecimento, né? Hoje a gente falando que parece super fácil, né? Super nossa, não sei o quê, mas isso vem... Tipo, foi semana passada. assim, é uma coisa realmente de amadurecimento todos os anos, assim. Mas justamente quando a gente viu que a gente não precisa fazer execução, ou que a gente não precisa fazer outras coisas a não ser o projeto, que é o que a gente sabe fazer mesmo, deu até mais tempo justamente pra gente... que não é perder esse tempo, né? Ganhar esse tempo pesquisando referências. Como a Aninha falou, cada ou família, né? Ou empresa tem uma característica diferente, então a gente pode pesquisar referências para aquele determinado projeto. Então isso também soma, né? Quando você consegue entender isso, realmente você consegue fazer essas isso faz coisas parte também, da né? criação, né? Exato, faz todo sentido, né? E isso que o Ed falou, né? Sobre ter começado há muito tempo, tem um fato sobre o nosso escritório que a gente sempre ficou muito feliz, assim, e realizado, que foi. Mesmo quando a gente tinha poucos clientes, né? Enfim, a gente sempre buscou desenvolver alguma coisa com identidade. E quando esse projeto finalizava, a gente sempre teve o cuidado de tirar as melhores fotos, divulgar da melhor maneira e tudo mais, porque a gente sabia que ia refletir em mais projetos daquela qualidade. Então, todas as outras coisas que a gente fazia, e não é exatamente isso que a gente queria passar, a gente não divulgava. E às vezes, na ansiedade que o jovem tem de mostrar a quantidade, às vezes... Eu faço tudo, manda bala. Eu faço às vezes a chance de você replicar algo que você já não gostou tanto, existe. Então, eu sempre teve esse cuidado de não fazer. É que isso é uma qualidade de vocês, eu acho, porque é falta de posicionamento, na verdade. Não julgando quem não faz isso, mas, tipo, a falta de posicionamento é complicado. Porque às vezes você não sabe o que você quer, né? Mas quando você sabe, se mira e vai até o final. Exatamente. Não que você não faça as outras, porque tem que pagar a conta, né? E aí a gente sempre falou isso, assim. A partir do momento que vamos divulgar menos coisas, é mais difícil. Isso que eu falo. A gente vai nichar mais, né, o nosso projeto. Mas a gente vai lá na frente atingir muito mais o cliente que a gente busca, né? E acabou que foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu lembro no começo do escritório, assim, até recentemente, até hoje, na verdade, a gente escuta isso, assim, né? Nossa, que legal que vocês estão trazendo uma arquitetura diferente pro mercado de Curitiba. Nossa, que legal com essa geração de vocês. Mas é isso que a Aninha falou, isso é um trabalho que a gente começou a fazer 11 anos atrás, né? Pra começar a refletir agora, assim. Então, eu acho que isso foi uma coisa bem legal nossa, assim mesmo, que a gente teve, né? A gente sabia que ia ser um desafio, assim. E a gente pegava, obviamente, isso que você falou, né? A gente precisava pagar nossas contas no começo também. Então, a gente pegava todo tipo de projeto. Só que é isso que a Aninha falou. A gente era muito criterioso com o que a gente iria passar, que é o que a gente tinha de identidade, assim, né? Então, bem lembrado, na verdade. E essa questão da criação tá bem atrelada a vocês, né? Até que a gente tá com um fornecedor bem parceiro de vocês aqui. Se vocês quiserem até falar um pouquinho, porque eu acho que tem até uma mesa aí, boatos, que vocês se envolveram. Primeiríssima mão, né? Vou falar, inclusive. Primeiríssima mão. Tem algo, assim, muito importante na nossa vivência de escritório, que é criando amizades, né? E a gente não... Laços, né? Enfim, isso é... Então, assim, a gente gosta muito de se relacionar bem com todo mundo. De novo, isso é bem natural, né? Ninguém força relacionamento. Se assim. forçar, não sai, né? Se forçar, não sai. Se forçar, parece até um pouco maníaco, né? Mas, assim, a relação... Vamos ser amigos, pelo amor de Deus. Não dá. Mas, assim, que seja saudável a relação com os clientes, que a gente se dê bem com quem vai executar as nossas obras, que a gente se dê bem com, qualquer tipo de fornecedor e tudo mais. Mas tem umas pessoas muito especiais, assim, que entraram na nossa vivência de escritório, que é a BP Construções. E aí, a gente virou muito amigo, assim, de cara, assim, né? E aí a gente admira muito eles, porque eles não focam só nas obras, mas eles criam braços. E um deles é Estúdio Latino, que estão pensando... Eles são bem loucos, assim. Eles não param quieto nenhum segundo, assim. Sempre estão pensando em alguma coisa nova. Sempre quando a gente chega pra mostrar com eles, eles têm uma novidade, uma loucurada. Eles realmente são... E aí eles lançaram essa empresa, essa marca, que vai desenvolver alguns produtos. Até já faz 2 anos, eu acho que eles começaram com alguns móveis. E todos os primeiros lançamentos foram com o Juliano Marchiorato, que é outro super amigo nosso, na verdade. Arquiteto também, né? Arquiteto. Que talvez venha aqui, né? Juliano, se você estiver ouvindo. Só convidar que eu acho que ele vem. E aí, pra segunda linha deles, aí já
chamaram vários outros escritórios de arquitetura. O que foi super interessante, porque vai rolar uma mega collab, assim, Sim. entre vários. E isso também é uma coisa que a gente sempre fala por eles, assim, que eu acho eles muito foda com isso. Eles são muito... como que é a palavra, assim? Mas eles dão muita chance pra muitas pessoas, assim, sabe? Isso que a gente sempre fala, assim, nossa, a gente precisa de uma primeira chance e tudo, assim. Eles terem essa ideia, que a Aninha falou, assim, nessa segunda coleção, chamar os escritórios de arquitetura que estão aí no cenário de Curitiba, para cada um lançar uma peça de design. Isso é muito engraçado, assim, porque como a arquitetura é muito plural, né? A Aninha falou que essa coisa mais artística, assim... Acho que meio que talvez todo arquiteto, assim, tem aquela coisa assim, queria criar uma peça também, a gente vê isso nas histórias, né? Os arquitetos mais antigos sempre todos criavam peças pro seu próprio projeto, assim, e tal. Só que sempre, né, nossa, como que vai fazer e tal. Eles, é isso, criaram uma empresa que vai atrás pra conseguir executar tudo. Eles chamaram essas pessoas que são super plurais, acho que o nome da coleção é plural, né? A segunda coleção. Plural justamente porque são escritórios de arquitetura que cada um tem a sua essência, assim mesmo. Deram carta branca pra todo mundo criar. E, inclusive, estão indo atrás, né? Fizeram nenhuma consideração, assim. Eles foram muito bacanas nisso, assim. Pra dar completamente liberdade, assim. Então vai ficar uma coleção que já tá, na verdade, bem legal. Bem legal. E vocês fizeram uma mesa? Uma mesa. 2 mesas, porque uma vai ser retangular e a outra vai ser redonda. Uma mesa com variações, assim, né? Com variações. Muito clichê isso, eu acho, hein? Super. É muito Boscar de Cortes. Muito Bauhaus. Mas sabe o que? Falando nisso, assim, a gente até foi nisso, assim. Tipo, o que será que tá precisando? Parece clichê, mas a gente tem bastante dificuldade com isso. Eu digo pela logo e tal. É verdade. Corta essa parte aí. Nossa, chegou essa, né? Não sei, uma redonda e um quadrado. Inclusive, a gente tava desenhando esses dias uma luminária no escritório. Deus, é verdade. Uma luminária quadrada. Nossa, nem faz. Não, sério, a gente tava desenhando uma luminária. A gente tem que começar a cuidar agora. E de repente a gente olha assim, nossa, mas a base tá quadrada. Mas a gente não pode falar muito porque é pra um concurso que a gente tá... Esse não vou falar muito, mas de repente a gente criando e tal, desenhando, quando termina o projeto. É a logo. Tem já as imagens renderizadas, finais e tal. Assim, galera, a gente mostra pra todo mundo no story e alguém fala: nossa, mas é a logo de vocês, né? Dá pra ver aqui o quadrado. A gente tem que cuidar pra não ficar temático, né? Sim. Mas falando sobre a nossa peça Pra Estúdio Latino, boa. Ela é uma coleção que se chama Brise. Não, Quebra-Sol. Quebra-Sol. Eu mesma confundo, porque Edgar que nomeou. Mas assim, claro, tem várias mesas no mercado e a gente é muito fã, assim, de elementos escultóricos, né? Então, principalmente a mesa é um elemento sempre muito marcante na composição, né? Na Adorei composição. Essa palavra. Escultórico, isso? Escultórico, Nossa, chique demais. Fer, depois coloca a definição aqui pra nós. Porque talvez nem tenha, talvez a gente a gente inventa umas palavras também. Mas muito chique. Mas é uma peça de design que, na verdade, fala muito sobre a nossa produção de arquitetura também. Dentro dessas linhas mais neutras, mais simples, puras, simples, mas tem uma brincadeira. E aí que é o nome da coleção Quebra-Sol, porque... Bom, logo vocês vão ver a peça, mas assim... A mesa? A Fer vai colocar aqui a mesa. Eles têm foto. Vocês vão estar ouvindo aí na telinha também. Isso, vão estar vendo. A gente tem a mesa. A gente recebeu no Zap. Eu vi já, vocês vão estar vendo agora. Mas tem essa brincadeira, algo muito dinâmico, porque também é algo que a gente gosta muito, que é trazer movimento. Porque isso que a Aninha falou, aproveitando que a imagem deve estar passando aí. A gente gosta de peças escultóricas, mas a gente sempre tem uma questão que talvez quando é muito escultórica, ela fica realmente muito marcante na composição. Então, falando de uma mesa, né? Você coloca uma mesa que ela é muito escultórica, ela é com muita presença, assim... Como que você vai escolher uma cadeira que não vai competir com essa mesa, sabe? Tem isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar no todo, assim, né? Então, a gente gosta de peças bem marcantes e tal. Então, o nosso desafio com a nossa mesa foi criar uma peça que tivesse presença, mas que, ao mesmo tempo, não brigasse com o restante da composição. Então, enfim, essa questão... O nome dela é Quebra-Sol, né? Da coleção que a gente fez... Porque os pés, eles têm um movimento pra criar essa dinâmica, assim, pra não ficar uma peça tão monótona, talvez, né, no espaço, assim, então... Mas, ao mesmo tempo, e ela dá essa dinâmica porque você vai andando em volta dela, né? Como os pés, eles estão de maneiras diferentes, lembrando um quebra-sol, né? Que é o nome abrasileirado de brise solé mesmo, né? Que são aqueles elementos de arquitetura. Nossa, quebra-sol fantástico, muito brasileiro. É isso, assim, é uma marca brasileira, né? A gente, enfim, a gente quis dar um nome brasileiro também. Como elas estão posicionadas de maneiras diferentes, quando você olha em volta da mesa, você vai tendo sensações diferentes. Uma hora você vê ela fechada, outra hora você vê ela aberta, sem necessariamente ela estar em movimento, assim, né? Então,
ela é muito sutil, como a Aninha comentou, as linhas elas são muito simples, mas esse jogo ali da posição dos pés que dá essa dinâmica, então ela acaba... Porque de tudo, assim, é sobre ser atemporal. Então, que nada fique muito datado ou muito marcado, assim. Tanto Isso é muito complexo, né? Tanto para nossa arquitetura de interiores, quanto para, de repente, uma peça, um mobiliário que a gente vai escolher. Vocês acham que, tipo, desenhar móveis, uma peça imobiliária é mais complexo? É que o projeto é muito grande, né? Então... Porque desenhar o mobiliário, que nem vocês estão falando, tem uma história. Não é simplesmente colocar um tampo e 2, 3, 4, 5, 10 pés e tá feita a mesa. Ela tem um porquê dela ser daquilo. É mais complexo ter uma inspiração pra criar isso? Ou talvez o projeto... Eu acho que não é mais complexo, assim. Eu acho que só não é menos complexo também. É que eu acho que vocês são muito criativos, daí fica fácil. Não, porque... eu acho que... É isso que a gente falou. A gente tem muito essa referência dos arquitetos lá que... desenhar suas próprias peças pro projeto, assim, né? Isso que nem falou, quando a gente faz um projeto, assim, de uma arquitetura e tal, não tem como a gente não pensar no interior. Então, um projeto que a gente faz, não tem como a gente não pensar também nas peças. A curadoria que a gente faz quando a gente não cria, é também super minuciosa, tendo um porquê de tudo que a gente escolhe pra estar ali dentro. Então, a diferença é que agora a gente tá também desenhando, assim. Mas é natural, na verdade. Eu acho que é uma consequência de tudo, assim, né? Mas eu não diria que é mais complexo, mas também não menos complexo. Mas a gente, ao mesmo tempo, também a gente percebe que não tem a expertise pra projetar um móvel. Justo. Eu acho que fazer um desenho, um esboço, algo que tá no plano das ideias... Saber a necessidade a gente consegue. É uma coisa. Agora, desenhos técnicos, como que exatamente a peça vai parar em pé, talvez até por isso a gente começou por uma mesa, porque acho que de tudo é uma peça muito mais simples, né? E porque a gente também já foi, na verdade, quando a gente começou a se inspirar nessa questão de desenhar peças também, a gente foi reparando todos os talks que a gente ia, assim, tem uma arquiteta, Roberta Bancheri, que a gente ama o trabalho dela. Inclusive, talvez uma das contemporâneas, assim, que a gente mais gosta. E ela é arquiteta, foi pra linha de design também. Hoje ela tá quase mais até conhecida como designer do que como arquiteta. E ela falou isso e que daí fez muito sentido pra gente, assim, a gente às vezes não tem a técnica também. A gente sabe a necessidade, porque a gente trabalha com pessoa, com ergonomia, com tudo, pra tudo que a gente faz, né, em arquitetura. E a gente depende daí de fornecedores muito bons. De novo, por isso que a Estúdio Latino é muito legal, assim. A gente vai trabalhar com metal, eles vão atrás da serralheria. Vai trabalhar com estofado, vão atrás do estofador. Então, precisa ter esse apoio, né, técnico. Até, assim, então, entrar nesse universo do mobiliário é algo que a gente sempre, né, gostaria que acontecesse mesmo. Mas, nesse momento, só está sendo possível porque a Estúdio Latino tem a expertise da execução, né? Então, pra gente não vai parar só na parte do que eles podem desenho. falar pra você assim, desse jeito não vai dar certo. Talvez tenha que engrossar um pouco mais, não sei o quê. E isso tá acontecendo, porque a gente já foi lá ver o protótipo da primeira mesa e no nosso mundo ideal, os pés eles iam ser metálicos. Mas o primeiro protótipo aconteceu ela toda na madeira. E a gente viu que na madeira a gente precisaria engrossar um pouquinho mais os pés. Então foram esses ajustes. Mas isso deve ser muito legal, né? De você olhar, ver o teu negócio, nossa, que top, e agora é só moldar ele. E é o processo, né? O processo de tudo é muito legal também. Seja pro móvel, seja pro projeto que a gente faz, assim, o processo é muito gostoso, assim, de você ir afinando as coisas, né? Eu lembrei de uma finalização lá da Roberta Bancheri. Que ela falou que o design muitas vezes vem assim mesmo, assim, é uma empresa de móveis, uma empresa de sofá que contrata ela pra desenhar um sofá. Ela desenha, ela sabe lá o visual que ela quer, o conceito que ela tá trazendo atrás, mas ela não entende de espuma nem de coisa. Mas não tem problema, porque daí foi uma loja de sofá que já contratou ela. Mesma coisa ao contrário. Uma loja de, sei lá, luminárias que quer, né? Então, muitas vezes acontece essa junção mesmo, né, das Mas essa empresas, colaboração assim. É essencial, colaboração. Né? Porque daí fica perfeito, né? E ver isso saindo do papel deve ser muito legal. Porque é uma criação que tem um sentido, e você vê aquele negócio materializado ali, você poder executar num projeto. Sim. Nossa, deve ser muito louco. Agora, o desejo maior, assim, é talvez conseguir colocar a nossa peça num projeto nosso, assim, né? Só colocar, vamos colocar. Não, colocar, porque tem que ter a ideia, né? Não é assim. Aí, ó, com toda essa propaganda que a gente fez aí. Tá. Isso é. Passa ligando pros clientes já, tem uma mesa top aqui. E tem um outro assunto que a gente tava conversando aqui antes, que vocês comentaram, que vocês receberam um prêmio internacional. Sim. Ah, meu Deus. Esse foi chique. Eu tô muito emocionado. Esse foi chique. Mas a gente também chorou, o senhor chorou tudo. Vi a mesa, chorei, vi o prêmio, chorei. Eu digo assim, é bem emotivo, bem emocionado, né? Bem mas emocionado. sim. O que é o prêmio? Sim. Pode falar. Bom, a gente
A gente colocou meio que uma... Não é bem uma meta, assim, mas a gente gostaria de sempre estar participando dessas premiações nacionais e internacionais, assim, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, assim. Por quê? É bacana a gente ver o que está acontecendo no mundo e, de uma certa maneira, vai dando uma... Como se fosse um selo, assim. Uma credibilidade, né? Isso, a gente vê isso em todos os âmbitos, né? Não só da arquitetura, de tudo, assim, enfim. Então, a gente pesquisou, só que isso não significa... Aí tá a teoria, né? Daí a gente pesquisou esse prêmio, é um prêmio relativamente novo, né? Acho que tem 3 anos. Que é um prêmio da Inglaterra. E a gente achou um prêmio super atual, a gente viu os últimos ganhadores, a gente achou uma curadoria super bacana, porque isso também é importante pra gente, a gente não quer, a gente falou que é prêmios assim, mas a gente não gostaria de participar, né, de qualquer prêmio que fizesse sentido pra gente, e a gente se inscreveu. Tanto que, na verdade, assim, a gente conheceu a Amanda Ferber, que ela tem um canal, que é o Architecture Hunter. E a gente, que assim, é o maior Instagram de curadoria de arquitetura do mundo. E ela assim, é um canal muito grande, assim. Ela é muito famosa, assim, uma pessoa maravilhosa, incrível. E ela veio pra Curitiba e entrou em contato com a gente pra conversar sobre o The Coffee. Ela até gravou na Casa Cor, eu acho, alguma coisa, se eu não tô enganado. Eu acho que foi, talvez. Ou do... eu não lembro. Acho que foi com a Larissa Ló, se eu não tô enganado. Não sei, posso estar falando besteira. Mas ela... Se não foi Larissa, não foi. Ela veio pelo fornecedor lá de alguma coisa. Não, lembro-se da NPK ela veio e com a Greenwood, não foi? Mas acho que teve alguma coisa lá também. Enfim, mas aí a gente conheceu ela e também, né, como eu comentei antes, sobre a gente não ficar tão preso nas relações profissionais, mas a gente se envolve com as pessoas, não sei se por sorte das pessoas legais entrarem no nosso caminho, assim. E ela foi uma delas, tanto que ela ia ficar, tipo, um dia só em Curitiba, mas encontrou tempo pra ir almoçar com a gente. A gente almoçou e tal, e começou a conversar várias coisas. E a gente já sabia que ela era uma das juradas desse prêmio. Não sei em que categoria que ela ia, né, julgar e tudo mais, mas a gente deu uma perguntada, assim, o que você acha dos prêmios de arquitetura e qual que a gente poderia se inscrever. E ela comentou sobre o Loop Design Awards, que eles eram realmente bem sérios, assim, e que ela gostava muito. Aí que a gente se inscreveu, né? Daí ele pensou, cara, vai ser esse então, vai ser esse. Daí a gente acabou se inscrevendo com 2 projetos. Eram projetos executados já? Sim. Projetos executados. Acho que até tinha uma categoria de não, mas a maioria de projetos executados. A gente entrou com um apartamento na categoria de interiores de apartamento e uma de interiores de loja. Aí deixamos, né? Na verdade, a gente se inscreveu e ficou, enfim. Na verdade, a gente, assim, comprou 2 cotas, né? Uma cota pra interiores residencial e uma pra comercial. Eu acho que foi alguma coisa assim, né? Aí, uma semana antes não, eram 2 cotas de... 2 cotas X, assim, 2 cotas X. Daí a gente escolheu esses 2. Aí, a gente, enfim, a gente troca muitas ideias também com o pessoal do escritório. A gente sentou todo mundo junto e a gente foi, na televisão mesmo, foi passando algumas fotos dos nossos projetos pra pensar qual desses projetos teria alguma chance de ganhar. A gente não sabia muito bem o que eles iriam escolher lá no, né, quais projetos teriam mais chance ou não. Mas aí a gente pegou e sentou com todo mundo e a gente também começou a olhar os projetos que tinham sido vencedores ano passado. A gente viu uma linguagem muito mais europeia, talvez, né? E algo muito mais conceitual. E daí, por isso a gente já pensou, será que a gente teria chance? Talvez não, talvez sim. Isso bem, enfim, normal, né? Normal. Mas aqui bateu aquela insegurança, assim. A gente pensou, nossos projetos são tão diferentes daquele ali que ganhou. Mas vocês já tinham comprado as cotas? Já. Era tipo assim. Ou ia já. E era assim, no dia seguinte vencia o nosso prazo pra mandar o projeto, né? Sempre. Não, mas nesse momento era ou ia. Aí a gente, né, colocou 2 projetos bem especiais pra gente. Um que é um apartamento de maior metragem e que mas reforça não só pela metragem, mas porque... eu digo mais para esses ambientes mais fluidos, assim. Não tem nada a ver com esses que ficam passando aí, eu acho que esse não. Aí não, esse é o último. Esses são imagens do nosso último projeto. E uma loja também, né? E uma loja de cerâmica, que aí sim ela tem uma linguagem um pouco mais conceitual. Talvez comercial e tal, né? E daí deixamos, porque diferente de concurso, assim, você coloca e depois tem a data que sai os resultados, assim, né? E daí a gente ficou todo esse tempo, assim, e tal. E daí a gente recebeu o primeiro e-mail dizendo que a gente tinha ganhado. Como assim? Com o apartamento. Daí a gente falou, meu Deus do céu. Nossa, mas hoje o cara... Tipo isso, assim. Coloque seu cartão de crédito aqui. Desde minha
Deus do céu, tá, não sei o que. A gente fez lá o selinho, a gente tava super empolgado, colocou no Instagram lá, tá, não sei o que. Daí, tipo, um dia depois, né, ou 2 dias depois. Um outro e-mail que o nosso outro projeto, a gente tava muito feliz com o outro, foi menção honrosa na outra categoria. Daí a gente falou, meu Deus do céu, a gente acabou com os 2 que a gente entrou, a gente acabou tendo um reconhecimento lá, né? Um de vencer no mesmo e o outro. Daí foi, segundo eles, né? Deu o projeto interior de apartamento melhor do mundo. E o outro foi menção honrosa no dia interior de loja. Foi bem legal. Mas a gente percebeu, assim, que isso traz uma visibilidade muito interessante também pro escritório. E na verdade nada mais é que atestar que a gente tá basicamente no caminho certo. Assim, isso que é legal, porque tem concursos que, tipo, você sabe que vai abrir daqui 1 ano, então dá tempo de você moldar o teu projeto. Mas o projeto já era o melhor do mundo X anos atrás, quando foi executado. Isso que ele falou, ver também que, nossa, a pessoa me deu, sei lá, que o nosso projeto tem cara de internacional. Daí você vê que talvez não exista, né, uma cara de internacional. E legal que eles estarem vendo também projetos brasileiros. Assim, né? O Kogan ganhou, né, em acho que em 7 categorias, lá, sei lá, ou 17, não sei. Então, disso, assim, que a arquitetura do Brasil também tá legal lá fora, assim, né? Isso foi legal também. Não Vocês vão retirar o prêmio lá ou não? Na verdade, a gente comprou o prêmio. Teve a negocinho do cartão de crédito. Tem. Não, mas aí se vale a pena. Ainda, né? Não, mas a gente falou, meu Deus do céu, vamos comprar. Daí deve estar chegando. Deve estar chegando em algum momento, assim. Deve estar chegando. Mas... Nossa, mas é legal, né? Porque isso é uma expressão, com certeza, pro Brasil é muito bom ter isso, só que vocês vêm carregando essa linha já, né? Mas a gente sente muito que, pro Brasil é legal, mas pra Curitiba foi bem interessante também, né? A House fez uma matéria bem especial, legal, assim, enaltecendo. Porque aqui em Curitiba a gente era muito acostumado a ver que os melhores projetos, eles vinham de arquitetos de fora, né? É verdade, então, muitas vezes, o projeto é aqui, mas o cliente tem um potencial para contratar e fazer um projeto mais especial, mas ele acabava contratando um escritório de São Paulo pra fazer. São Paulo, essa é pra você. Não, mas assim, é natural. Eu acho que as pessoas podem... Cada um fica livre também pra escolher claro. quem vai executar o seu projeto. A gente tem muitas referências lá fora também, né? A gente se referencia muito, né? Em São Paulo é outro mundo, assim. Mas a gente vê isso até no mercado, né? Também tem a gente vê isso no mercado, assim, também. Porque o próprio Juliano, né, que vai vir aqui também, enfim, ganhou alguns prêmios também. E a gente viu que o mercado aqui de Curitiba começou a se abrir um pouco pra cá também. E talvez, não que não tivesse uma arquitetura relevante aqui ainda, assim, porque a gente tem vários exemplos, né, de pessoal daqui, inclusive, que a gente se relaciona, assim, mas vê que tá vindo realmente uma coisa muito forte, assim, sabe? De geração, é engraçado falar geração assim, mas enfim, da nossa geração assim mesmo, né? É porque é geracional, na verdade, né? E o momento que a gente percebe também essa valorização desses novos projetos, talvez mais atuais, mais contemporâneos, né? E mais criativos, né? Que tem esse DNA mais jovem, são os empreendimentos. Era isso que eu ia falar. O mercado começou a se abrir, né, para as pessoas daqui. A parte das incorporadoras, assim, elas começam também a olhar esses escritórios emergentes e fazer contratações que antes não fariam, né? Antes... De novo, né? O curitibano, que é muito fechado, assim, ele era acostumado aos nomes X, né? Então, eu só contrato tais profissionais. E aí, os jovens escritórios ganham prêmio, estão mais em evidência, estão mais na mídia e tudo mais. E aí, as incorporadoras, elas fazem essa aposta, assim. Que, inclusive, vocês também têm projetos assinados. Sim. Viu? A gente conseguiu abordar todos os temas. Mas como é que é o nome do projeto que vocês estão... É o Leme, da Bidese. Que é da Bidese. E esse também foi super especial, assim, porque a gente começou a trabalhar com a Bidese em projetos menores, mesmo apartamento, né, deles, os sócios, a sede da empresa e tudo mais. A gente estava esperando essa oportunidade que fosse marcante, assim. E ela veio também pelo nosso relacionamento, que sempre foi bem, bem legal, assim. O arquitetônico é do Léo Maia e do EMA Arquitetura, que é lá de São Paulo, mas trazendo algo bem diferenciado, assim, bem mais orgânico, com linhas bem curvas, um edifício que realmente existisse como um marco para a cidade, assim. E aí a gente foi convidado para fazer o interiores. Foi o que teve lançamento agora? Semana passada.
Ah, viu? Sei, gente. Vocês estão achando que não, mas eu Então, sei. tá por dentro, Tá antenado, né? tá antenado. Tá seguindo a gente nas redes Eu sociais, acompanho geral então? aí. Ah, então Eu sou a é. Gazeta. Muito bom. Mas isso aí que vocês falam é muito real, porque a gente trabalhou muito já com construtora, incorporadora, trabalha há bastante tempo, e os nomes que vinham era São Paulo. Sempre os mesmos, né? São Paulo. E a gente encontrava muita dificuldade, porque às vezes a realidade de São Paulo, quando a gente fala de, às vezes, tecnologia Valores, e tal, tudo, né? é diferente, né? O metro quadrado é diferente, não sei, aqui tem uma cultura um pouco diferente de lá, então era complexo. E a gente vê muitos escritórios daqui ganhando nome, ganhando nome não, só tendo essa oportunidades. oportunidade. Isso é muito top. E ali no Leme a gente teve de novo essa oportunidade de pensar exatamente a maneira que a gente gosta da arquitetura, que é limpa, que é mínima, sofisticada, que tem toques mais acolhedores, de E não sofisticada aconchego. numa questão de valores, né? Mas sofisticada Não, no de desenho, desenho. nos materiais e tudo assim, né? Materiais mais nobres, escolhidos, né? Bem... Então a gente teve essa liberdade criativa. Fale você, que você gosta. Você adora. Fala do Leme. Fale. Fala um pouquinho do Leme Fale. pra gente, tudo bem? Né, que foi muito legal, assim, esse foi Quando a gente faz residencial, só residencial, assim, a gente sempre fala que é muito legal porque a gente faz pra aquela família, assim, mas aí só a família que vai ver, né? O que pra gente é super legal também, mas só a família. Quando a gente começou a fazer projetos comerciais, a gente ficou, nossa, que legal também, porque daí outras pessoas vão poder entrar né, vivenciar também aquele espaço que a gente tá criando, assim, e tal. E ali é meio que parece As que um duas misto, coisas, assim, porque a gente fez os apartamentos decorados, pensando daí pra um público mais geral, assim, né? Mas a gente fez as áreas comuns também pensando nisso, né? Que senão as pessoas vão usufruir. Então, para as áreas comuns, a gente teve também uma super liberdade lá com o pessoal da B10 pra gente escolher até a história que a gente tava falando por trás de cada peça de mobiliário que a gente colocou, assim, sabe? Eu gosto muito de citar uma mesa que a gente colocou lá, que o leme, né, a propósito do leme tem a ver com o leme do barco, tem a ver com as ondas do mar, tem a ver com toda essa questão, assim, as curvas também. A praia. Com a praia, enfim. E tem uma mesa lá que a gente colocou no hall de entrada pra dar boas-vindas a todo mundo, que o nome dela é Litoral. Que ela tem também essas linhas da praia, assim, tal, que talvez ninguém vai saber. Mas, assim, sabe? Essas coisas, assim, de você poder realmente pensar no conjunto de todo, assim, o conceito por trás de tudo, assim, ter essa coisa. Então, foi muito... Foi super interessante pra gente, né? Super bacana pra gente. É bom ter a liberdade pra colocar a expertise de vocês num projeto que vai poder, às vezes, arcar com isso, né? Porque demanda muito o cliente ter um bom gosto, né? E aceitar, porque às vezes vocês gostam dessas linhas e o cliente... Não, eu quero um negócio um pouco bem mais diferente, sei lá. Mas quando vocês têm essa liberdade, Eu vou facilita, né? usar isso que você falou pra 2 ganchos. Primeiro que sim, inclusive eu vou falar pra todo mundo que estiver vendo a gente também de construtoras, incorporadoras e toda essa galera assim, tem muita gente fazendo uma arquitetura bacana, muita gente legal mesmo, assim, a gente fala assim, nossa, essa nova geração são poucas pessoas que tiveram a oportunidade. Então esse gancho que você falou, assim, é exatamente isso, assim, a gente, né, várias pessoas sabem fazer uma arquitetura legal, assim, e tal, mas precisa de oportunidades, então... A gente tá vendo que tá super melhorando, mas eu acho que dá pra melhorar mais ainda. Então, assim, incorporadoras, construtoras, clientes, empresas, né? apostem realmente na galera daqui, porque a gente tem uma arquitetura muito legal sendo feita aqui. Primeiro gancho. E segundo gancho, isso que você falou, assim, das pessoas gostarem, agora não tem muito a ver com incorporação, assim, mas a gente sempre fala que é uma das principais questões, assim mesmo, Alexandre. Você falou super certo, assim mesmo, porque tem também no mercado, eu acho que profissionais que vão agradar, na verdade, gostos também de diferentes pessoas, né? São pessoas, todas têm milhões de gostos diferentes, assim, né? Mas eu acho que essa sintonia do cliente, seja ele empresa ou família, com o escritório que vai contratar, é super importante, assim. Mas aí a gente entra também na questão da responsabilidade do profissional também ofertar possibilidades. Né? Porque também se a gente só faz o mesmo, que era o que sempre aconteceu, né, na cidade. Se não se abre para o novo, para uma nova possibilidade, nada muda, né? Então também sempre um conjunto. é Quando a gente tem que dar possibilidade, e quando a gente tem possibilidade assim, trazer a né? novidade, é um ciclo, assim, na verdade, né? Tem que estar todo mundo... Isso demanda muita confiança, né? Muita coragem, porque trazer o novo, às vezes, um pouco... dá um pouco de medo, né? É tudo que é novo, né? Você não sabe se vai funcionar, você não sabe se tem a proposta que aquilo tá realmente dizendo que vai ter e tal. E você tá apostando aquilo no cliente, né? Não, isso é novo, vamos nessa e tal. É difícil, né? Mas tem que fazer, porque senão você vai ficar caminhando em círculos ali até uma hora que vai encher o saco. Mas é aproveitar que agora o mercado tá exigindo a novidade, assim. Acho que de tantos projetos diferenciados...
quem chega até a gente também tá buscando isso, assim. Dificilmente alguém fala que quer muito igual tal referência, sabe? Que é coisas diferentes, né? E eu só vou falar uma coisa bem importante também. E eu acho que tudo isso que a gente fala não é falando que o que a gente faz é melhor ou pior que as outras coisas. A gente sabe que tem mercado pra todo mundo, assim. Mas justamente tem mercado pra todo mundo. Tem pra pessoa que vai fazer o clássico e ela pode fazer o clássico, assim. Só que é legal também mostrar essas coisas novas, né? Pra deixar mais plural mesmo tudo, assim, né? Isso que a gente fala de sempre no mesmo... Não é por ser clássico ou por ser contemporâneo, né? Mas é sempre uma mesma fórmula, né? E tal. Então, o novo nesse sentido também. Porque justamente tem... Cada um pode contratar um escritório que mais se identifique. Exato. Contanto que cada escritório esteja... Consiga fazer coisas novas dentro daquilo que se propõe a fazer, né? Então, assim, o nosso relacionamento com outros escritórios de arquitetura, da nossa vibe e tal, é muito bom. Porque a gente não se trata como concorrente. Ninguém é concorrente. A gente, na verdade, orça muitas vezes os mesmos projetos. A gente sabe disso, tem uns que daí o cliente acaba contratando a gente, mas tem uns que contratam os outros falam escritórios. Que fechou com o outro, a gente fala, meu Deus, tá maravilhoso. Às vezes a gente sabe que fechou com o outro, a gente até, sei lá, vê um projeto finalizado e fala, nossa, eu também orcei pra esse cliente. Mas a gente não se trata como concorrência porque cada um tá criando a sua linha de trabalho. Então, se contratou tal pessoa, é pela linha ou pela empatia, né? Porque isso é um outro detalhe, assim, que a gente gosta muito de pontuar. E que tudo certo também, às vezes tem empatia quando a gente tem... Que a arquitetura, a gente acaba entrando tanto numa vida pessoal, seja familiar ou seja da empresa... Que é importante a afinidade acontecer num momento zero, assim, sabe? A gente vai passar muito tempo com... que você se sinta à vontade. Senão não sai, né? Não sai. Fica um negócio amarrado, talvez. Qualquer conflito que tenha é difícil de resolver. Qualquer sugestão fica complexa. E as redes sociais pra gente é bem importante, assim, porque... Quase que a maioria dos clientes que contratam a gente hoje vieram pelo nosso portfólio. Hoje em dia, que pesquisaram no Instagram ou no site, enfim... Aí é bom que meio caminho já tá andado, assim, porque ela se identificou com aquilo, né? De projeto, de gosto, dessa parte estética. E aí, quando vem por indicação, a nossa primeira pergunta é: você viu o nosso site? Tipo, se você não olhou, olhe. E se você não gostar, não tem problema, tá Você tudo viu uma certo. coluna romana, né? Exatamente. Porque senão a gente acaba ficando... dando círculos, né? Andando em círculos e não chega a lugar nenhum. A gente não vai agradar o que a pessoa deseja e ela não vai realizar. Porque a gente também... essa realização é dos dois lados, né? Porque a gente se realiza a cada projeto. Então, se chega num momento que a gente não tá fazendo alguma coisa que dê energia, assim, que a gente se envolva de verdade, a chance do resultado não ficar bom pros dois grande, lados, né? É tipo culinária, né? Pô, se você tá fazendo um negócio mó triste ali, não vai dar boa. Vai. É isso, faz feliz, contente e tal. É fácil ligar. É fácil ligar. Mas na verdade, eu vou até dispensar vocês. Porque assim, eu gosto muito dispensar, que engraçado, né? É que eu gosto do clássico, daí vocês não fazem, então pra mim já não faz mais sentido, tá? Não faz mais sentido. Então pode buscar lá fora, Eu convido vocês aí, por favor. Que tá dando o teu tempo já, não quero te segurar mais, mas com certeza a Fer pode ligar o ar. Mas eu quero agradecer vocês de terem tirado o tempo, porque pra quem tem prêmios internacionais, eu imagino que deve ser um pouco mais complexo, mas já tempo, assim... A gente tinha agendado antes, né? É verdade. Eu amo que essa imagem a gente tá passando, né? Porque na verdade... Mas muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi muito interessante conhecer toda a história de vocês. A gente deixou de falar muita coisa que nos próximos episódios a gente vai chamar vocês de novo. Porque tem The Coffee, tem uma porrada de coisa que vão surgir nos comentários, provavelmente. Mas eu agradeço muito o tempo de vocês e a gente fica por aqui. É isso aí, basicamente. Obrigada, Chico. De novo, super obrigada do convite, assim. Capaz. Uma novidade pra gente, eu realmente nunca nem gravei nada, assim. O Edgar adorou a ideia, né? Eu tô em casa. Eu não, né? Quantos ao vivo tem aí, Fer? Tô ligado, ela quase pirou ali, ó. Imagina. Não, capaz. Não, me falaram que tem corte, né? Tem corte, Tem sim, né? Tá tudo certo. Esse episódio durou 3 horas pra quem tá vendo. Se parecer 50 minutos pra vocês, o resto vai ser verdade. Mas, pessoal, obrigado quem ficou aí com a gente até o final, quem acompanhou. Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, seguir o escritório deles, como eles falaram, tem milhões de projetos lá, um mais bonito que o outro. E também tem o nosso fornecedor escolhido aqui, parceiro deles, que é muito interessante acompanhar as coisas que estão acontecendo, esse design criativo e colaborativo. A gente fica por aqui, até a próxima. Até mais.